Paz e graça, queridos e amados irmãos em Cristo. Glória a Deus, estamos aqui nessa terça-feira, né? Por conta de que a nossa irmã Hilaine, ela está trabalhando e hoje não pôde estar aqui e pediu para substituí-la dando a palavra. Ela vai estar dirigindo o culto, só não vai poder dar a palavra. Então, gostaria de pedir aos irmãos e que mesmo não sendo a Hilaine, que nós possamos orar também. Nós temos uma palavra e os irmãos, aqueles que assim estiverem, quiserem orar, né? A Hilaine vai estar nesse momento já orando pela vida dos irmãos. Amém? Quero convidar você rapidamente a abrir a palavra de Deus, livro do Gênesis, capítulo de número 28. Livro do Gênesis, capítulo de número 28 da palavra de Deus. Amém? E diz assim: E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém? Louvado seja Deus. Curva a sua cabeça, aonde quer que você esteja nesse momento, e vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus, soberano Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, por mais uma vez tu nos concedeu o dom da vida. Obrigado pelo alimento, pelos alimentos, pela veste, pela capacidade, Senhor, que tu nos deu hoje de estarmos aqui para falar da grandiosidade do teu amor para conosco. Pai, em nome de Jesus, toma-nos nas tuas santas mãos e fala conosco, Pai, nesta noite, aquilo que tu tens reservado para nós. Assim, nós te oramos, te louvamos e te bendizemos tudo no santo nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Talvez toda vez que qualquer pastor, obreiro, onde quer que ele esteja, e quando ele vai falar acerca de dinheiro, geralmente as pessoas tendem a virar o rosto, né? Ou simplesmente esticar um cadinho do bico, né? Mas assim, é preciso se falar de todas as coisas do reino de Deus. Não adianta a gente querer falar de umas que agrada o coração, que dá alegria, né? Aí quando exorta, não. Mas quando traz uma palavra de gratidão, de força, de alegria, todo mundo ama. Mas é preciso falarmos de todas as coisas do reino do Senhor. E eu quero tocar num assunto hoje que eu gostaria que a igreja recebesse isso no Espírito. Gostaria que os irmãos vissem isso no Espírito e não em outra forma, em absolutamente nada. Deus tem algum propósito nisso, porque assim, de repente, acho que pela manhã a irmã me passou uma mensagem se eu poderia pregar hoje à noite. E eu estou aqui. Então Deus deve ter algum propósito da gente falar um pouquinho acerca desse assunto, né? Mas como eu estava dizendo, geralmente quando tocamos no assunto de dízimo, de oferta, disso, daquilo, geralmente as pessoas tendem a desvirtuar a coisa, a achar que, para que a igreja quer dinheiro, para que o pastor quer dinheiro, nada disso não. A igreja quer dinheiro, amados, porque na realidade ela é uma instituição que está sobre a face da terra. Ela paga água, paga luz, ela paga telefone, ela paga obreiro, ela paga aquilo que são despesas, como nós estamos tendo agora, despesas de material de construção, enfim, uma série de coisas, tudo isso provém do Senhor. Não cai do céu não, amado, na conta da igreja. Se o amado for lá botar, não cai na conta da igreja. Mas quero que o irmão receba essa palavra de Deus no Espírito. Receba na carne, não, porque se você receber na carne, nós não vamos ter conceituado absolutamente nada, nós não vamos ter absolutamente nada para assim estarmos dizendo para as pessoas o que na realidade precisa para que a igreja use. Ser dizimista. Eu não estou falando de que você deve, ser dizimista. Mas antes eu quero ler o texto bíblico. Ele se encontra no Gênesis 28, versículo 22, e diz assim: E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, a consciência
daqueles que, assim, Deus levantou a partir daquilo que foi a família de Adão e Eva, já tinham essa consciência. Ou seja, há aqui uma compreensão de que tudo aquilo que chegares às minhas mãos, eu te darei o dízimo. Palavra do Senhor. No mesmo livro, né, o que nós vamos ver de forma mais claramente ainda é que Caim matou Abel, né? E você sabe, aquele foi o primeiro assassinato da terra, mas Caim matou Abel porque Deus havia se agradado da oferta de Abel e não da de Caim, porque Abel pegou o melhor que tinha, aquilo de que era melhor, aquilo que era mais louvável, e deu a Deus. Abel não precisou, sabe? Se eu vou tirar aqui o meu primeiro, o que sobrar eu dou para Deus. Não foi isso que ele fez, não. Ele fez coisa muito diferente. Muitas vezes, sabe, amados, nós somos mal interpretados porque as pessoas acham que ao falarmos desse conceito dentro da igreja, a igreja não tem nada dentro, cada um dá o que quer. Não é cada um dá o que quer, não. Essa palavra aqui, ó, no Antigo Testamento, no primeiro livro, né? E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Não sei se a gente talvez esteja acertado, mas eu dou se eu quiser, se tocar no meu coração. Claro, o apóstolo Paulo fala disso. Não dê com mágoa, com dor no coração. Dê com alegria, né? Mas dízimo é questão de que você entende de que está dentro de um organismo que pertence a Deus e que ele precisa ser sustentado, que ele precisa ser guardado, ou seja, mantido por aquilo que é o nosso trabalho. E Deus foi generoso conosco. Sabe por quê? Porque Deus pede apenas a 10ª parte daquilo que vem às tuas mãos. Ah, não, pastor, não deu dinheiro, sabe por quê? Porque, olha só, quem me deu dinheiro foi meu pai. E quem me deu dinheiro foi minha tia, foi não sei quem. Ah, tem uma pessoa que me deu. E continua não dizendo nada. A Bíblia diz que de tudo aquilo que vieres às minhas mãos, eu te darei o dízimo. Não diz, se você quiser, você tira uma ofertinha aí, um negocinho, sabe? E dá se você quiser. Né? Mas põe no seu coração aquilo que é a gratidão a Deus. E tem muita gente dentro da igreja que está caminhando errado, está caminhando num pecado que você pode até achar que não é nada, mas sim, é pecado. Quando nós não somos fiéis a Deus em tudo, não adianta ficar pedindo nada a Deus, não. Deus não tem nada para lhe dar, não. Você não é fiel a Deus, por que você acha que Deus tem que ser fiel a você? De forma nenhuma. Ser dizimista é uma questão, uma decisão pessoal e desafiadora. Só quem é dizimista sabe o que significa. Só quem é dizimista sabe o que é ser dizimista. Porque eu, sabe, esse mês não deu, aí eu não tirei. Olha, eu trabalho em um, mas não ganhei do outro, não sei o quê. Nada disso é interessante para Deus. Ser dizimista, vou apontar para você o primeiro ponto. Eu acho que eu já falei até um pouco disso na igreja, né? O primeiro ponto ser dizimista é uma questão de fé. Dizimista é uma questão de fé. Cremos que tudo que temos vem de Deus e de tudo que precisamos também virá do Senhor, que abençoa nosso trabalho. Salmo 90, 17. Não é seu. Você aqui na terra, diz a palavra de Deus, nós somos mordomos. O mordomo faz o quê, meu amado? O mordomo serve. E Deus foi tão benevolente conosco que não disse assim, eu quero que você me dê tudo, não. Tem uns malucos por aí que vivem pregando as primazias de Deus. A primazia de Deus, talvez ele veja até isso. A primazia de Deus é aquilo que você tira em primeiro lugar para dar para o Senhor. Não é o que sobrou, não é o que talvez se der certo, não. A primazia, as primícias, as primícias não é outro dízimo, não. Tem uns doidos aí que pregam esse negócio. Mas está errado. Primazia, primícias, são as primeiras coisas.
Então, se você é dizimista, você sabe do que eu estou falando. E ser dizimista é uma questão de fé. Quando você tem fé, você obedece, você simplesmente não dói no teu coração quando você abre a mão para entregar aquilo que é para o Senhor. Não vai doer no teu bolso, não vai doer na tua casa, não vai doer nos teus negócios. Simplesmente Deus vai te abençoar. Aleluia. Gênesis 14, versos 18 e 20. Acreditamos em que tudo que ensina a palavra de Deus, inclusive no ensinamento do dízimo. Você acredita? Você pode ler. Gênesis 14, 18 e 20. Ou seja, se você tem fé, se você acredita no Senhor, se você realmente diz ser servo de Deus, e aí não sobra ninguém. Ah, mas eu não sou crente, não precisa dar o dízimo. Você precisa sim. Não importa de onde você saiu, de que lugar você saiu. Dízimo é uma questão daquilo que é a lei e está respaldada naquilo que é a graça em Cristo Jesus no Novo Testamento. Se você não consegue fazer isso, não diga que você serve a Deus, não. Ah, mas eu sou um pobrezinho, fraquinho. Olha, claro que se você não tem renda, eu não estou dizendo que você deve se virar para poder entregar, devolver, não é nem entregar, devolver a Deus aquilo que Ele te proporcionou. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas se você pode, então devolva aquilo que é de Deus. Dízimo, ser dizimista é uma questão de fé. É uma questão de que você acredita naquilo que é a grandiosidade de Deus sobre a terra, sobre a igreja, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. É uma questão de fé. E se você tem fé, você sabe do que eu estou falando. Amém? Não é aquela fezinha que você, oh Deus, hoje eu estou tão mal, Deus me ajuda aí. Aí, oh Deus, e aí, será que dá para tu... Ué, quer dizer que Deus tem que ser fiel a você o tempo e você não precisa ser fiel a Deus? Aonde está escrito isso? De que forma está escrito isso? Você sabe disso como? Porque eu não sei. Eu só sei que você tem que devolver a Deus aquilo que é de Deus. Quando Jesus é inquirido lá, e aí nós devemos, o discípulo chega e diz, Senhor, eles estão dizendo assim, a gente vai pagar a aposta. Ele disse, vai lá, pega lá o peixe, lá, tirou a moeda assim. O que é que tem escrito aí? De um lado tinha a esfinge, do outro tinha o rosto de César. Ele disse, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Você pode até não gostar, meu amado, do que eu estou falando aqui nessa noite, minha irmã, meu irmão, mas essa é a pura verdade. Ser dizimista é uma atitude de gratidão. Em louvor ao Senhor, por tudo que já nos tem dado, entregamos a 10ª parte para a sua obra. Gênesis 28, 20 a 22. Ser dizimista é uma atitude de gratidão. Deus nos abençoa. Você pode dizer, mas minha saúde não está tão boa assim não, pastor. Deus nos abençoa com a saúde, com o alimento, com o trabalho, com uma vida da qual muita gente, se você for olhar só um pouquinho, se você virar um pouquinho o olho lá para o continente africano, você vai ver o quanto as pessoas sofrem lá. Eu estava assistindo um chamado dos Médicos Sem Fronteiras, eles mostrando as imagens terríveis de crianças, enfim, de adolescentes, de homens e mulheres que estão vivendo, passando fome. E eles estão pedindo R$1 por dia, ou seja, R$30 no mês, para poder ajudar aquelas pessoas. Ser dizimista é ser grato, e é ser grato a Deus, e não é ser grato a Deus, oh Deus, obrigado Senhor, Tu é tudo na minha vida, como a gente vê muita gente por aí, não é verdade? Ser grato a Deus é entender que o teu coração, a gratidão, ela te permite olhar para o outro que às vezes está sofrendo e poder ajudá-lo. Quando você ajuda alguém daquela forma, que está daquele jeito, meu amado, meu irmão, você obviamente está sendo grato a Deus. Às vezes nós não conseguimos entender, né? Por que tantas pessoas, né, às vezes não têm essa mobilidade, essa coisa de fazer. O dízimo não paga a Deus para fazer algo por nós, como erroneamente ensina a falsa teologia da prosperidade. Deus não é negociante não, rapaz.
Presta atenção. Vou dar a Deus ali, que é para Deus me abençoar. E eu conheço história de pessoas que deram casa, carro, não sei o quê. Aí você dá um que você vai ter dois. Mentira, de quem lhe explicou isso aí é mentiroso, é safado. Quem ensinou esse tipo de coisa não tem consciência do que é ser servo de Deus ou o que é simplesmente ministrar a palavra de Deus. Não existe isso. Não tem negócio de troca com Deus. Deus não é negociante, não. Esse negócio, eu vou dar 100, Deus vai me dar 200. Deus pode até te abençoar, varão, varoa de Deus. Mas não é na proporção de que você faz uma negociata com Deus, não. Você não é deputado, né? Você não é senador da república. Esses cabos é que vivem fazendo acordo, né? Ali, aqui, acolá, para poder receberem dinheiro de uma parte para fazer isso ou aquilo para alguém. Não. Gratidão é aquilo que sai do meu coração, que eu entendo que o meu irmão necessita, precisa e eu tenho que ajudá-lo. Isso é gratidão. Seja grato a Deus. Seja grato ao Senhor. Tributamos a Deus o louvor que é devido ao Senhor. Agradecidos por tudo que temos suprido. Salmo 29, 1 e 2. O dizimista procura agradar a Deus. Efésios 6, 6. O dizimista tem que agradar a Deus. Porque olha só, de onde quer que venha aquilo que ele recebeu, do seu trabalho suado, você tem que devolver ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor. Aquilo não é seu. Você já devolveu o seu? Eu posso até estar errado, como muitas outras pessoas por aí estão erradas. Mas, lamentavelmente, nós temos que entender que Deus quer de nós aquilo que é sermos gratos a Ele em todos os sentidos, né? Nós devemos tributar a Deus. O nosso dízimo, né, é um tributo a Deus. Não é porque a lei mandou, não é isso não. É porque você tem que devolver ao Senhor. Terceiro e último, não quero me alongar, né? Hoje é culto de oração. Ser dizimista é um ato de compromisso. Um ato de compromisso. Não adianta você estar na igreja, você vai lá na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no aniversário da igreja, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Qual é o seu compromisso real com Deus? Pergunte a você mesmo aí, qual é o seu compromisso real com Deus? Sabe, pergunte ao Senhor, por quê? Olha, mas Senhor, seu compromisso é o quê? Qual é o seu compromisso? Não, um dia que tem mês que dá certo, pastor, eu consigo até deixar uma coisa lá, mas tem dia que não dá. Olha só, ao nos tornarmos membros da igreja, sabemos de nossa responsabilidade para a manutenção da missão e fazemos isso não por obrigação, mas por amor. Puxa vida, vou ter que dar R$100 na igreja, que esse mês eu ganhei R$1.000. Meu Deus. Não dê não, pelo amor de Deus, não faça isso não. Faça isso com você não, faça isso com a obra de Deus não. Não faça isso com Deus não. Se está doendo no teu coração em dar, não dê, porque isso vai trazer para você consequências terríveis na sua vida. Puxa vida, sabe? Qual é o seu real compromisso com Deus? Como dissemos, a responsabilidade no dia que você levantou a mão, no dia que você desceu as águas, no dia que você foi recebido como membro da igreja, você sabe, eu tenho uma responsabilidade com esse lugar. E a responsabilidade ela é financeira também. Não é apenas a responsabilidade de estar na igreja, como eu falei nos dias, não. É a responsabilidade de também saber que devemos manter a obra do Senhor. Irmãos, irmãs, é preciso nos tornarmos crentes, mas crentes mesmo. E quando se toca numa questão dessa aqui, muita gente às vezes fala. Acima de tudo, o nosso compromisso é com Jesus, que ensinou sobre o dízimo, como está lá em Lucas 10, Lucas 16, 10 e 13. Mateus 23, 23. Ser dizimista é um termômetro
do nível do nosso compromisso com Deus. Ah, pastor, mas eu já vou lá na igreja, o senhor sabe, né? Eu vou lá, eu de vez em quando estou lá e até ajudo os irmãos, então eu já tenho um compromisso. Esse compromisso você pode chamar qualquer pessoa do mundo para fazer. E eu te garanto que muitas delas vão e fazem. Compromisso é quando nós debruçamos aquilo que é os nossos joelhos sobre a presença de Deus e dizemos: eu estou compromissado com a obra de Deus. Cuidado com o que você está fazendo, dizendo que tem compromisso com a obra de Deus. E tem muita gente aí fingindo que está fazendo algo, quando na realidade não está fazendo coisa nenhuma. Me desculpem. Mas na realidade, amados, ponham isso na sua mente, ponham isso na sua cabeça. Eu vou firmar um compromisso com Deus, pastor. A partir de hoje, o meu compromisso quanto à minha fidelidade financeira, econômica, ela vai acontecer. E haja o que houver, eu vou devolver o meu dízimo. Mas, na maioria das vezes, as pessoas não se comportam assim. Primeiro, quando a gente fala em dinheiro, quando o pastor fala em dinheiro, prefere muito mais rotular o pastor, dizer: que pastor quer para ser dinheiro, de nada, para que a igreja quer dinheiro? Preferem rotular o pastor de tudo que é nome, de ladrão, de que ele é isso, que é aquilo. Na maioria das vezes é. Eu não estou dizendo que são todos, mas na maioria das vezes é. Então assim, ouça o seu coração, faça uma inflexão, sabe? Dê uma olhada dentro de você, dê uma olhada na sua mente e veja, e procure ler a palavra de Deus e veja se você está correto. Eu te garanto que Deus vai te dar uma resposta que talvez você nem queira ouvir, mas Ele vai dar. Mas o bom nisso tudo é que Deus dá a resposta e vai fazer justiça da forma dele, mas Ele nunca vai nos condenar, mas Ele vai sempre, não adianta você querer que a fidelidade de Deus, mas quando você não tem fidelidade a Deus, você não é fiel ao Senhor. Bom, mas poxa vida, eu sou fiel, eu faço aquilo, eu faço isso. Amém. Nós temos pessoas na igreja que às vezes elas estão lá dispostas, quando você chama, elas são as primeiras a dizer presente, quando você precisa de algo para a igreja, elas se topam aqui, presente, enfim. São servos e servas de Deus que têm um certo compromisso com a igreja. Mas na maioria, nos dias atuais, são poucos. Ultimamente alguém disse assim: olha, pastor, está errado, primeiro que o pensamento do abençoado lá, do colega pastor, disse: olha, quando voltar às igrejas à normalidade, voltar o quê? Normalidade? Não vai voltar à normalidade, não. Como nós estamos vendo, estamos indo para a igreja aos domingos, né, nossa igreja, não vai ter normalidade tão cedo não, meu irmão. Mas quando as igrejas reabrirem, pastor, então nós vamos ver um boom, as igrejas vão encher. As igrejas vão encher, as pessoas vão... Ou as igrejas vão estar vazias. Sabe por quê? Primeiro que o medo cega, atormenta e deixa com que o indivíduo fique com medo o tempo todo. Muita gente aí tem medo dessa pandemia terrível, né? Está com medo. Não, será que... Irmão, quer saber de uma coisa? Então você faz o seguinte: você come, você bebe, você trabalha, né? Isso, você faz, feche tudo e vá para casa, fique em casa esperando o dia que a pandemia passar para você voltar às suas atividades normais. Mas nós podemos continuar sim servindo ao Senhor com aquilo que é nos protegermos e protegermos aos outros. Não adianta ficar em casa dizendo: Deus, termina tudo logo que eu preciso voltar. Você vai fazer isso? Vai. Os serviços todos vão parar. Você viu acontecer isso no país? Não vi. Está funcionando. Mas tem gente que está ficando doente. O que é que eu posso fazer? Tem gente ficando doente, como eu vi cenas hoje pela manhã no Jornal da Manhã, de que as pessoas estão na beira da praia fazendo verdadeiros arrastões com trio elétrico, cachaça, bebedice, não sei o quê. Tem que ficar doente mesmo. Agora, é lamentável que as pessoas... Porque assim, se acontecesse só com elas, tudo bem. Mas não acontece só com elas. Acontece que essas pessoas vão para esses lugares, aí no outro dia vem aquele camarada que é trabalhador, passa naquele lugar, de repente ele encosta numa parede, pega no corrimão, ele fica contaminado. Não foi só ele.
Por isso, amados, o nosso compromisso com o Senhor é o compromisso de que a igreja do Senhor, ela venha fazer a diferença no meio que estamos. Ser dizimista é uma questão de fé, de gratidão, de compromisso. E finalizando, o privilégio de ser dizimista é uma questão de fé, de gratidão, compromisso com Deus. Não é com o pastor da igreja, não é com a igreja que você está fazendo compromisso, não, amado. Você está fazendo compromisso com Deus. No dia que Deus te chamou, diante do altar dele, quando, como eu disse anteriormente, quando você mergulhou nas águas e saiu de lá, e que o ministro te batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você fez um compromisso com Deus. Sabe aquela coisa do casamento? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. É a mesma coisa. Você prometeu a Deus. Você não prometeu ao pastor, você prometeu a Deus. Porque quando ele te levantou das águas, ele disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluias. Ele não disse que batizava em nome do pastor, nem em nome da igreja, nem em nome da denominação. Ele disse que te batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando é correto, né? Que é assim que se faz. Mas não fica aí achando que, não, pastor, você sabe, né? Não tem nada disso, meu amado. Acorda, crente. Ser dizimista é preciso ter fé. É preciso ser grato a Deus. É preciso ter um compromisso com Deus. Ah, não, esse mês só veio 100. Eu fiquei com vergonha de tirar 10. Se você não for fiel no pouco, você nunca vai ser fiel no muito. Nunca. Você está com débito com o Senhor? Tá? Então acerte. Acerte seu débito com o Senhor. Acerte lá. Faça isso. Porque com certeza, se você não passa por esses 3 crivos do que eu falei aqui, dizimista, fiel, você não é. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e graças.